Salve, salve família tricolor ligada aqui no canal SPFC na Veia. Aqui é o Rick Machado trazendo as principais informações e notícias do nosso tricolor do Morumbi para você aí de casa. E no vídeo de hoje vamos falar da sofrência do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Nação tricolor, não tá fácil, a cada rodada a situação do São Paulo se complica. Rodada após rodada o nosso tricolor do Morumbi se afundando e flertando cada vez mais com a zona de rebaixamento. Vamos falar sobre a partida de ontem contra o Fortaleza, mais um tropeço do nosso tricolor do Morumbi. Se você é novo por aqui e quer ficar bem informado de tudo que acontece com o nosso tricolor paulista, já deixa aquele like maroto, se inscreva no nosso canal e, se possível, ative o sininho das notificações para não perder nada do que rola com o nosso tricolor do Morumbi. Agora vamos parar de enrolação? Editor, manda essa vinheta aí e bora pro nosso vídeo de hoje. E vamos lá, nação, dando início ao vídeo de hoje, eu quero falar sobre o Luciano. No vídeo de ontem eu ainda falei sobre a questão do Luciano parar de teatrinho, de ficar reclamando quando é substituído, de ficar chutando um copinho d'água, né, de ficar fazendo aquele alarde todo e jogar mais futebol. E ontem o Luciano ainda conseguiu ser pior. Além de não produzir, o Luciano será desfalque na partida contra o Flamengo. Olha o tamanho do desfalque. O São Paulo tem jogo importantíssimo contra o Flamengo. O São Paulo é um dos piores ataques do campeonato, isso é vexatório. O São Paulo consegue ser o pior ataque até comparado com a Chapecoense, que já está rebaixada. E o Luciano teve a capacidade de tomar cartão amarelo no banco de reserva após ter sido substituído, né? E é um cúmulo, é um absurdo, né? Falta até palavras para a gente descrever, como torcedor do tricolor, o sentimento que é ver uma situação dessa. O jogador sabe que está pendurado, sabe que a próxima partida do nosso tricolor é extremamente difícil, é contra um dos melhores times do campeonato, sabe a importância do jogo, tá vendo que o time não produz, que o time não marca, né? Nos últimos 6 jogos foram 4 gols, e mesmo sabendo de tudo isso, o jogador tem a imaturidade, o desleixo, o desrespeito com a instituição, com o torcedor, de tomar o terceiro cartão amarelo estando no banco de reserva. Na verdade, torcedor tricolor, a vontade que a gente tem de falar diversas outras coisas, né? Utilizar diversos adjetivos para descrever o sentimento, mas infelizmente a gente não pode. Mas é lamentável a postura do Luciano, tomar cartão amarelo estando pendurado e estando no banco de reservas. É um cúmulo. Eu gostaria que você escrevesse aí qual é o seu sentimento, o que você pensa a respeito disso. O que vocês acham da situação? O jogador que não está produzindo, faz muito teatro, a gente sabe que pode jogar muito mais do que isso porque é um grande jogador, mas ainda tem a capacidade, a infantilidade, a imaturidade, a falta de respeito com os nossos torcedores e com a instituição de tomar o terceiro cartão amarelo, estando no banco de reservas, a equipe no momento que está, atravessando a crise que está, sem marcar gols, e ainda a gente perde um atacante para a próxima partida. Comenta aí, torcedor tricolor, o que vocês acharam deste cartão amarelo recebido pelo Luciano? Vamos falar um pouquinho sobre o Martim Benítez. Ontem o Benítez, ele entrou no segundo tempo, mudou um pouco a cara do tricolor, né? Eu venho batendo na tecla aqui que, independente das condições físicas do Benítez, ele tem que jogar, seja um tempo, seja 2 tempos, seja entrando no primeiro tempo ou no segundo tempo completo, mas o Benítez, ele tem que jogar. Ele é o nosso único meia de criação, é um cara que pode definir o jogo numa bola parada, né? Deixando algum atacante na cara do gol. E ontem ele deu uma lição nos mimadinhos de Cotia. Lembra do Igor Gomes, do Igor Sara, o senhor Lisieiro, que impediram que o Benítez cobrasse uma falta contra o Cuiabá? E o Igor Gomes acabou isolando a bola. Olha a qualidade que o Benítez teve ontem para fazer o gol de falta.
Isso foi um verdadeiro tapa na cara desses mimadinhos que ficam fazendo panelinhas aí. Então, cobrança de falta é para quem sabe, não para quem quer. E ontem o Benítez deixou isso muito claro. Se tiver faltas para ser cobradas e o Benítez estiver em campo, é ele o cobrador, ponto, e acabou. É isso que tem que ser determinado pelo senhor Rogério Ceni, e é isso que os jogadores têm que entender dentro de campo. Batida de falta é para quem treina, é para quem tem capacidade e qualidade. E é isso aí. E foi um golaço, né? Livrou um pouquinho a cara do São Paulo, amenizou um pouquinho a situação do tricolor. E inclusive o Rogério Ceni ele falou sobre o Benítez, falou sobre a falta cobrada. E acompanha aqui o trecho onde ele fala sobre o Benítez. Primeira pergunta, repórter Priscila Simões, TNT Esportes. Rogério, gostaria que você analisasse a atuação do São Paulo na partida de hoje e também comentasse sobre o Benítez. Ele vem sofrendo algumas críticas externas e hoje a gente pôde ver a sua felicidade por ele quando ele fez aquele golaço de falta. Eu fico feliz porque o gol de falta em especial, né, uma coisa que eu treinava muito, e ele hoje teve essa oportunidade, né? Ele, o Vitor, o Bueno ficaram ali com a bola, teve confiança, repetiu um gol que ele fez, se não me engano, pelo Vasco contra o Palmeiras, acho que foi a mesma distância, mais ou menos, mesma batida, né? Tem que treinar, tem que repetir cada vez mais, porque se você quer evoluir em número de gols assim, tem que ter mais repetição nos treinamentos, tem que treinar um pouco mais nesse sentido, mas fico muito feliz por ele. Ele, dentro das condições dele, tecnicamente é um jogador diferenciado, nós temos que tentar fazer com que ele evolua na parte física para se tornar mais competitivo, mas foi de vital importância o gol dele hoje. É isso aí, moçada. E o Rogério Ceni ele também respondeu a respeito de uma situação que lhe foi perguntada na entrevista coletiva. Se, quando ele aceitou o desafio do Tricolor, se ele imaginava, se ele foi surpreendido pela atual situação do São Paulo, se era o que ele esperava ou se a situação estava muito mais difícil do que ele poderia imaginar. E acompanha aí o que o Rogério explicou na entrevista. Márcio Torvano, Rádio 105 FM. Rogério, o desafio neste São Paulo está mais difícil do que você imaginava quando chegou? Não, eu sabia que era um momento, pelo que eu vinha acompanhando, pelo que eu vinha assistindo em jogos, que era um momento de dificuldade. O time vinha, acho que há 6, 7 jogos de empates, né? Marcando poucos gols, nós estamos tentando, mas não estamos conseguindo marcar gols. Tínhamos muitas chances nos primeiros 4 jogos, nesses 2 diminuiu o número de finalização. É uma equipe consistente defensivamente, que consegue se defender bem, não toma tantos gols, mas nós precisamos tentar algumas alternativas, vamos experimentar na sexta e no sábado, algumas alternativas para tentar tornar o time um pouco mais ofensivo, para ter uma chance de gol. É um pouco mais difícil quando você não tem a velocidade. Você não tem ultrapassagem, você não tem jogadores abertos, nós jogamos dentro de um sistema que encaixa dentro das peças que nós temos no elenco, né? Alguns desfalques para esse jogo, mas o único jogador de velocidade que nós temos é o Marquinhos, nós não temos um velocista. Então fica difícil você mudar um sistema de jogo quando você não tem esse tipo de atleta. E nós estamos tentando montar um time baseado naquilo que a gente tem dentro do elenco. Automaticamente criar gols sem a velocidade é mais difícil. Vamos lá, nação, vamos falar da questão da zona do rebaixamento ou classificação para Libertadores. No vídeo de ontem, eu conversando com vocês, eu falei sobre as perspectivas do São Paulo e o que eu achava, se o São Paulo brigava pela Libertadores ou se o nosso tricolor do Morumbi briga para fugir do rebaixamento. E eu vou manter o que eu disse aqui. Para mim, o nosso tricolor ele briga para não ser rebaixado. O São Paulo, desde a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, nunca, eu repito, nunca brigou por vaga na Libertadores. A melhor colocação do nosso tricolor na competição, desde a primeira rodada, é o 11º lugar. Ou seja, o São Paulo nunca teve em G6, em G9, o tricolor nunca esteve entre os 10 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. E no atual momento, o tricolor está em 14º lugar, com 38 pontos. O primeiro time dentro da zona de rebaixamento é o Juventude, que tem apenas 5 pontos a menos que o tricolor, está com 33 pontos. Porém, tem um jogo a menos do que o São Paulo. Restam 7 rodadas para o campeonato se encerrar.
O tricolor paulista tem desfalques importantes para a próxima partida, que é contra o Flamengo. Não temos o Luciano, lembrando que o nosso ataque é um dos piores da competição, só ganha do ataque do Chapecoense, que por sinal já está rebaixado, ou melhor, nem da Chapecoense ganha, nem da Chapecoense o São Paulo ganha. A Chapecoense tem um ataque melhor que o do São Paulo. Se eu não me engano, o único time que o São Paulo fez mais gols foi do que o Sport. Se bobear ontem, pode até ser que já tenha passado o São Paulo. Ainda não deu um confere na tabela de forma geral. Ou seja, retomando aqui a situação do rebaixamento. Qual a perspectiva que o São Paulo tem de alcançar a Libertadores e qual a perspectiva que o São Paulo tem de fugir do rebaixamento? Os dois próximos jogos do São Paulo são dificílimos. Contra o Flamengo e contra o Palmeiras. Times que certamente vão entrar extremamente motivados pelo atual momento do São Paulo. Qual é o rival que não quer ver um time como seu maior rival sendo rebaixado, indo para a segunda divisão? Principalmente o Palmeiras, que a gente sempre brinca da questão de não ter mundial, questão de já ter sido rebaixado, né? O São Paulo ter ganhado o título paulista em cima do Palmeiras. Ou seja, nação, se o São Paulo não ficar esperto, não abrir o olho, o São Paulo tem chances sim reais de cair e passar uma vergonha ainda maior. Esta campanha desse atual campeonato já é a pior campanha do São Paulo na história dos pontos corridos. Então, se o tricolor não abrir o olho, pode sim ser rebaixado. Já a questão de Libertadores da América é só um milagre. Tem que acontecer muitas coisas. O São Paulo tem que fazer uma campanha de 7 jogos aí ganhando tudo. E os times que estão acima têm que perder tudo. Ou seja, é muito difícil. Então o atual momento do São Paulo é a briga para não ser rebaixado e tentar somar o maior número de pontos possíveis. E lá no final, na penúltima rodada, na última rodada, ver o que sobrou. Se vai existir a chance de se classificar ou não. Inclusive o Rogério Ceni foi perguntado sobre isso. Eu quero que vocês acompanhem o trecho onde o Rogério Ceni também fala sobre as suas perspectivas e o que ele acha. Se o São Paulo briga pela Libertadores, se o São Paulo briga pelo rebaixamento, qual é a briga real do tricolor? Acompanha aí o que o Rogério respondeu. José Edgar de Matos, GE. Globo. Rogério, a melhor posição do São Paulo no Brasileiro até agora foi o 11º lugar. Ontem, em entrevista concedida no sorteio do Paulistão, o presidente Júlio Casares falou sobre o prejuízo financeiro e esportivo que seria ficar fora da Libertadores no próximo ano. Porém, diante dessa irregularidade da equipe no Brasileiro, a briga real nesta reta final é contra o rebaixamento? Cara, eu não posso falar. O que eu posso dizer para você é que nós estamos tentando aqui fazer o maior número de pontos possíveis. Faltam 7 rodadas. Eu acho que fica meio. Nós estamos hoje mais ou menos no intermediário entre as duas brigas. A distância entre pré-Libertadores e entre rebaixamento acho que é mais ou menos a mesma. Não parei para ver a tabela ainda pós-jogo do campeonato. Não vou me referir a uma coisa nem outra. Nós estamos aqui para tentar fazer o São Paulo jogar o melhor futebol possível, sair de uma situação que era muito incômoda quando a gente chegou aqui. E prejuízo, pelo que eu sei, já tem prejuízo aqui há bastante tempo, né? Há anos atrás o prejuízo parece que... Eu lembro que eu saí daqui tinha 150 milhões em dívida. 4 anos atrás, hoje acho que tem 600 milhões em dívida. Então o prejuízo vem aumentando ano após ano. Claro que seria sempre gostoso ver São Paulo jogando Libertadores. Eu espero que a gente brigue ainda nas últimas rodadas por isso. Mas não temos que somar pontos. O objetivo aqui é somar o máximo número de pontos. Não vou analisar sobre um lado ou outro. E falando sobre a coletiva do Rogério, nação, o Rogério também ele deu algumas respostas ali que deixa a gente muito preocupado, né? Como, por exemplo, ele está batendo muito na questão de o São Paulo não ter peças. E, de fato, analisando os jogos do nosso tricolor, a gente percebe que o São Paulo não tem peças ali para mudar um cenário de uma partida. O time tem muita ineficiência no ataque. Não faz gol de jeito nenhum. Né? Lembrando que nos últimos 6 jogos marcou apenas 4 gols. Não tem jogadores de velocidade para um contra-ataque. Isso o Rogério deixou muito claro. E o Rogério está acostumado a jogar com times rápidos, jogadores velozes no ataque, principalmente para jogar em contra-ataque. E o tricolor não tem jogadores de velocidade, jogadores com qualidade para fazer um contra-ataque com perfeição. E ele está batendo muito nessa tecla. E uma resposta que o Rogério Ceni deu, que me deixa muito preocupado, é na questão de perspectiva de mudanças, como ele vai consertar isso.
E ele foi muito enfático nessa resposta e ele disse: esse ano não tem mais jeito. E eu gostaria que vocês acompanhassem um trecho onde ele fala dessa questão de não ter jogadores de velocidade, de não ter peças de reposição. Ele dá até entender que o elenco foi montado de forma errada. Então acompanha aí o que o Rogério Ceni disse na coletiva e se você concorda com o que ele afirmou. Marcelo Bacejo, Gazeta Esportiva. Rogério, a falta de profundidade é um dos principais problemas do São Paulo atualmente. O time vem encontrando dificuldades para fazer ultrapassagens ou aproveitar contra-ataques. Como resolver isso? Nesse ano não tem como resolver, porque, eu repito para você ter profundidade, você precisa jogar com jogadores abertos. A única maneira da gente ser um pouco mais profundo é liberar os alas por não ter esses velocistas. Eu não tenho nenhuma troca de um velocista por outro, mesmo que eu inicie um jogo como é Q15. Então, assim, eu acho que a montagem do elenco ao longo dos últimos anos, ela não combinou com opções de jogo que a gente tem uma variação maior, para ter uma variação maior de jogo, né? Nós podemos botar o Benítez por dentro, mas o Benítez não é um jogador de velocidade, é um jogador de pifar. Né? O jogador mais rápido que nós temos dentro do elenco que vem jogando é o Rigoni, por exemplo, que não é um velocista, né? Mas é um jogador de muito boa condução, né? Drible, finalização. Então, assim, é difícil você acelerar o jogo. O jogo, ele para nós é complicado ser acelerado porque nós não temos esse jogador para lançar e dar profundidade. Nós temos que fazer o jogo de acordo com o elenco, como o elenco nós encontramos o elenco montado. E é isso aí, nação tricolor. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu gostaria de ter sido um vídeo melhor, né, que a gente pudesse estar falando aqui de uma vitória do tricolor, de uma perspectiva de uma Libertadores da América, enfim. Mas infelizmente esse cenário não é possível. Infelizmente a gente, por enquanto, não pode falar em Libertadores em si, em garantir pontos e fugir da zona de degola aí. Eu quero saber a sua opinião. Tendo em vista tudo isso aí que a gente conversou, das respostas do Rogério Ceni, da perspectiva do Rogério Ceni, e fazendo uma análise no nosso elenco e nas próximas partidas, você, torcedor tricolor, o que você espera do nosso tricolor? Fugir do rebaixamento ou se classificar para a Libertadores? Comenta aí, deixa a sua sugestão e o que você está almejando aí e o que você acha que vai acontecer com o nosso tricolor do Morumbi. Eu vou me despedindo por aqui. Desejo a todos aí uma excelente tarde, uma excelente semana. Nos vemos nos próximos vídeos. Lembrando que aqui não é Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo. Se você é novo por aqui, não esquece, deixa aquele like maroto para fortalecer. Se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações, porque sempre que eu postar um vídeo novo aqui no canal, você vai ficar notificado. O YouTube vai te informar do vídeo e você vai acompanhar tudo que acontece com o nosso tricolor do Morumbi. Galerinha, um forte abraço e eu fui, nação tricolor!